fique chateado, mas sou muito fã do Nenhum de Nós. Tô muito feliz. Já falei com você porque a gente se conhece há um tempo, a gente de tempo em tempo troca ideia. Você é companheiro das minhas viagens. Eu faço uma coisa que eu aconselho as pessoas a fazerem. Quando você vai fazer uma viagem legal, eu de tempo em tempo faço uma viagem legal com a minha mulher, pego o carro, fico 15 mil quilômetros viajando. Pega uma playlist e toca bastante nessa viagem, porque você vai, quando tocar essas músicas de novo, você vai lembrar dessa viagem. A música tem muita, pelo menos pra mim, não sei se no seu caso, eu acho que sim, né, pra todo mundo. Ela cola muito como uma fase da sua vida, como uma experiência. Então, tem músicas suas, principalmente do Céu Aberto, que eu escutei, mas escutei muito numa viagem que eu fiz com a minha mulher, que hoje quando eu escuto eu volto pra aquela sensação gostosa, tá com ela de férias e tal. E você deve receber também muita também dessas coisas. Ah, essa música tem a ver com o meu casamento. Eu conheci minha mulher, a gente escutava muito essa música. Como que cola tanto a música com momentos da vida das pessoas, né? Tem essa conexão. É muito louco, porque eu não vejo muito isso de um livro, de um filme. Claro que em uma proporção diferente, mas música é uma coisa absurda, né? Então, Vilela, eu vou te falar um negócio, que de- isso que tu falou é absolutamente certo. Depois de já tô com a banda, vai fazer 35 anos esse ano. E ninguém saiu, né? Ninguém saiu. Isso é uma coisa Também rara, né? rara pra caramba. E já fazem mais de 10 anos, eu comecei a trabalhar em palestra. Bolei uma história para usar a música de um outro jeito, e dentro disso aí eu comecei a me aprofundar num lance que é incrível, que a gente pode falar e que vai te ajudar a responder essa pergunta, que é o efeito da música no nosso cérebro. Qual é? Então, é É, coisa pra é louco, caramba. né? É. A música, por isso foi legal tu falar assim, pois é que tem um lance que eu não vejo num livro, ou não vejo numa pintura. E o que acontece? É que a música, ela tem para usar um termo assim para todo mundo entender, ela tem um processamento paralelo, assim. Ela não é uma série. Tu não tem um pensamento que vai desencadeando tudo. Quando tu ouve música, o teu cérebro, inconscientemente, ele começa a decifrar mais ou menos 8 ou 9 atributos, pode chegar até 12, que é o volume, a afinação, o lugar de onde está vindo a música e tal. Ele começa a processar tudo isso. Então, quando tu ouve música, todo o teu cérebro é ocupado na tarefa de decifrar o que está acontecendo com aquela música. Letra. Tá? Tudo, exatamente. E o que acontece? Aquilo vai fazendo com que tu percorra certos caminhos, e o mais claro deles é que libera dopamina, que é um neurotransmissor responsável e que atua nas regiões associadas ao prazer. Então tá viajando, tá super feliz. Tocou uma música, junta aquela felicidade da viagem com a dopamina da música, toda aquela atividade cerebral, ela se transforma numa carga de memória, entendeu? Num registro de memória. Por isso, tava tocando Camila quando nasceu a minha filha, entendeu? Aí você conecta. Quando tu for ouvir Camila, muito daquela experiência sensorial, quando tu ouviu e tu tava passando por um momento super importante da tua vida, entendeu? Todas aquelas conexões, são muitas, elas vão se repetir, entendeu? Caramba. E tu vai ter E dá um prazer, dá uma Exatamente. uma Tanto que tem um cara chamado Steve Pinker, que ele não é um neurocientista incrível, só que ele não gosta de música. Ele acha que música é um troço que o ser humano não precisa. Ele tá... E ele fala que a música é isso aqui, ó. É a guloseima do cérebro. Então, por exemplo, assim, se tu fala assim, o que tu come? Tem que me alimentar bem. A última coisa que tu vai querer é isso aqui, né? É a jujuba? Exato. A guloseima. É uma coisa desnecessária, super boa. Tu come uma jujuba, bom, prazerzão. Né? Teu cérebro também recebe uma descarga de dopamina e tal, mas ele diz que não precisa. Eu discordo, e claro que a minha linha já foi para uma direção do outro cara, que é o Oliver Saxon, talvez tu tenha ouvido falar dele. Lembra de um filme chamado Tempo de Despertar? Claro. Tinha o Robert De Niro, o Robin Williams. Eles tocavam música clássica? Isso, o Robin Williams faz o papel desse cara, do Oliver Saxon, que é um cientista, ele já morreu, mas todo o trabalho dele, cara, foi para tentar usar a música como uma ferramenta de recuperação de pessoas que tiveram dano cerebral, de pessoas que precisavam recuperar. E isso é uma coisa incrível, porque, como eu falo, todo o cérebro está trabalhando para decifrar a música.
Então, às vezes, alguém teve um problema, uma perda, teve uma região do cérebro que foi afetada e não está funcionando. Quando tu estimula, outras regiões se encarregam daquela função. E a música faz isso. Esse filme é incrível, conta essa história. E tem muita gente que tem, por exemplo, demência, Alzheimer. Que a música traz um pouco Ouve de luz. A música. Tem um documentário chamado Alive Inside, ou Vivo por Dentro, né? E conta uma experiência que foi feita exatamente com isso numa... Tipo uma casa de tratamento de idosos. Né? E ele começa, é emocionante isso, eu aconselho todo mundo a ver. É uma senhorinha, bem magrinha, assim, ela tá sentadinha, cabeça baixa, sabe quando a pessoa tá... E o cara pergunta, senhora, a senhora se lembra de onde a senhora nasceu? E ela, não lembro. A senhora lembra se a senhora tem irmão, irmã? Não lembro. Aí ele pergunta umas 4, 5 coisas, eu não lembro. Cabelinho branquinho, assim, e tal. A senhora permite que eu coloque uma música pra senhora ouvir? E ela pode colocar, daí ele pega um fone, tipo esse, coloca e toca no som uma música que era um sucesso quando ela era jovem, ela tinha seus 18 anos. E ela tá assim, quando começa a tocar a música, ela faz assim, ó. Aí ela começa, nossa, essa música eu ia no baile, no salão da igreja, eu e minha irmã e o namorado dela, e não sei o que. Daí ela começa a contar um monte de história. A música faz assim, pum, abre as portas. Abre uma gaveta que tá tudo guardado lá. Abre um baú, sai baú, tudo. Né? Cara, é muito louco. E eu fico pensando, porque a música não é uma coisa lógica. Como ela surge? Como que surgiu? Lá os homens no passado falaram, em vez de eu falar, eu vou cantar. Eu vou fazer uma melodia. É uma coisa que não faz sentido, né? Como começa esse desejo do ser humano de... É pra se alegrar? É uma coisa ritualística? Tem algum estudo sobre isso? Tem. Como que começou? Tem. Isso é muito legal falar isso, porque como aconteceu... ninguém sabe, mas... Não se sabe exatamente um monte de coisa. Né? Quem lê o Sapiens ali sabe que ali Sapiens, exatamente. Tem um monte de regiões ali que estão em aberto ainda do que aconteceu. Mas uma das teorias mais aceitas da música, olha que maluco que é que a música surgiu para acompanhar o movimento do Homo sapiens, no caso, né? Para reproduzir o ritual de acasalamento dos animais. Hã? O Homo sapiens observava, e eu acho que os outros Homo também, o Erectus e tal, né? Observavam que os animais tinham um comportamento que é quase uma dança, né? Para seduzir a fêmea. E o que acontece? Aquela dança, os animais às vezes emitem sons, né? Tem coisas que pássaros, por exemplo, quando é pro acasalamento é quase uma música ritmada e tal. E ele faz aquela dança e tarará. E o homem primitivo observava aquilo e, inspirado nos animais, ele começava a fazer a mesma coisa com a fêmea. Com sons, alguma coisa... Sim, só que ele não tinha. E as primeiras coisas que se fala, que se teve como ideia de música, foi o ritmo que alguns tocavam para o outro dançar. Batendo no que quer que fosse, entendeu? Que fizesse barulho. No crânio do antepassado que já tinha ido, sei lá. Exatamente. Isso é uma parte da teoria, tanto que é uma coisa que não se tem certeza. O primeiro instrumento musical que se tem, assim, comprovadamente registro é uma flauta feita com um osso que ela tem 40 mil anos. Caramba! Tem uns furinhos lá. E alguém foi lá, pegou o osso e fez a flauta. Claro, saiu um sonzinho aqui. Então a gente não tem certeza se é exatamente assim. Talvez tipo de tambor com osso, tocava também, né? Com pele esticada. Vai saber, né? Pode ser que já tenha alguma coisa de uma fruta que seja oca, entendeu? Tipo um porongo, sei lá o quê. Ele foi descobrindo, ou batendo uma pedra na outra e tal. O que acontece é que ele precisava desse ritmo porque ele não tinha aquilo que o animal ele observava. Não, isso para eles é natural. E para o ser humano não é, né? Mas como ele queria usar isso, ele acabou fazendo isso. Mas as teorias são muitas. Tem gente que... tem pesquisas e tem estudiosos que falam que o que primeiro surgiu foi a fala e a música veio para acompanhar a poesia. Pode ser. Entendeu? Uma hora a gente vai descobrir, né?
Mas por enquanto não tem nada a confirmar. Exatamente.